Eu tenho 23 anos, já tive mais de 10 empregos diferentes e sinto que fracassei em todos eles. Que merda, hein? Inclusive, já trabalhei fazendo entrega pro iFood. Meu primeiro trabalho fixo foi como jovem aprendiz em uma livraria. Lá eu fiquei durante 15 meses. O grande problema é que às vezes parece que as coisas estão prontas para darem errado na sua vida. E assim que eu comecei a trabalhar, no final de 2019, poucos meses depois, começou a pandemia. E eu, como era jovem aprendiz, tinha um contrato de aprendizagem e não poderia trabalhar, nem mesmo EAD. Então O que é dislexia, Bia? Dislexia é um transtorno na linguagem. eu realmente trabalhei na empresa uns 3 meses e depois começou a pandemia. E assim que começou a pandemia eu fiquei em casa. Fiquei mais de um ano recebendo sem trabalhar. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Isso parece muito bom a princípio, mas no fim das contas, quando acabou o contrato, eu não tive nem a oportunidade de permanecer na empresa. Não tinha nem a oportunidade de ser efetivada. Essa foi uma das coisas que me chateou muito e foi um dos primeiros grandes... Foi uma das primeiras coisas que deram errado na minha vida e foi um azar do caralho ter acontecido isso logo no meu primeiro emprego. Durante ainda a pandemia, enquanto eu deveria estar em casa, eu comecei a trabalhar em uma padaria. O chefe da padaria, que era amigo do meu pai, falou que eu poderia trabalhar lá com ele. Ele me pagaria um valor de R$ 800 a princípio, só para ver as minhas qualidades e ver se eu conseguia desempenhar a função que ele precisava, que era cuidar da parte administrativa da empresa, que era inclusive isso que eu estava fazendo na livraria. Passou 2 meses e além de não ter aumentado o meu salário, ele ainda começou a me atribuir outras funções, como limpar chão, atender no caixa, atender padaria, que não eram assar pão, que não eram coisas que não eram a minha função, não era para aquilo que ele tinha me contratado. E eu falei para ele que então que eu não queria e que eu iria para outro emprego. E te falo mais, seu Armando. Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor. Português, filho da puta. Vai tomar no cu. Eu não sou escravo não, ô desgraçado. Nessa época, a minha ideia era trabalhar fazendo faxina com a minha mãe e com a minha tia. Ele até falou pra mim quanto que eu ganharia nesse novo emprego e que ele cobriria o valor, que ele queria me manter trabalhando. Mas o meu maior erro em toda essa minha trajetória é na primeira oportunidade, onde tudo dá errado, eu simplesmente desisto. Foi aí então que eu combinei com a minha tia de passar 15 dias na casa dela fazendo faxinas, ela iria me ensinar algumas coisas e eu iria trabalhar com ela para ganhar um dinheiro. Pois bem, depois da minha primeira ou segunda faxina, não me recordo bem, ela falou pra mim que não ia me pagar, porque ela estava me ensinando, ela já estava me ensinando e que eu não iria receber pelo serviço. Detalhe, eu descobri isso depois de ter limpado uma mansãozona lá em Alphaville, que deve ter ganhado mais de R$ 350 pela faxina, e ela não me deu nem R$ 50. Eu não ganhei nada. Trabalhei aquele dia e não ganhei nada. Foi aí que eu que deveria ter ficado 15 dias na casa dela, não fiquei nem um final de semana e voltei para minha casa. Nessa época também, eu já tinha uma câmera fotográfica que eu tinha comprado com o dinheiro da livraria. E eu fazia fotos para uma equipe chamada Nacional, aqui na capital mesmo. Fazia fotos para a equipe feminina do Nacional. A minha ideia era trabalhar para o clube fazendo fotos de maneira voluntária e vender para as atletas fotos delas, cobrar valores baixos por fotos. Porém, mais ferradas que eu financeiramente só as atletas daquele clube, porque eu tentava vender uma foto, sei lá, por R$ 1 ou R$ 2 e eu não conseguia, elas não compravam. Elas pediam, me manda foto para eu dar uma olhada para ver se ficou boa. Eu mandava foto com uma marca d'água gigantesca, confiando que elas não iriam postar, e elas postavam mesmo com a marca d'água. Pois é, galera. E olha que eu mandava um arquivo todo zoado, com a qualidade baixíssima, e para não pagar pela foto, mesmo assim elas postavam. E nessa época eu já trabalhava sozinha, então eu precisava pagar as contas. Foi então que, entregando currículos, eu comecei a trabalhar na Cobase, que é um pet shop. Foi lá onde eu fiquei mais tempo até então. Trabalhei lá durante 4 anos.
Nesses 4 anos eu aprendi muita coisa, mas me desgastei muito emocionalmente e psicologicamente. Foi lá que eu consegui ser promovida. Eu, que era operadora de loja, fazia reposição e limpeza, fui promovida a líder de loja. Então eu passei a ter uma equipe que eu poderia comandar e orientar da melhor forma. Foi nessa empresa também que eu descobri que a gente tem que agarrar as oportunidades, pois uma grande amiga minha dessa época me ofereceu para ser promovida para frente de caixa, mas eu, que trabalhava na loja em si, cuidando dos animais, falei que não queria, porque não sabia fazer contas, coisa e tal, mas foi uma grande mentira. Na verdade, eu só tinha medo de não ir bem na frente de caixa, porque eu ia muito bem trabalhando nas outras áreas da loja e era sempre muito elogiada, então eu tinha medo de me arriscar. Com isso eu perdi uma grande oportunidade. Eu poderia ter sido promovida muito antes do que eu fui. No fim das contas, depois de 4 anos, por questões psicológicas mesmo, eu tive que pedir demissão da empresa. Pois é, saí de lá praticamente sem nada. Saí de lá com R$ 2.700, foi a grana que eu peguei. Inclusive, nem sei se esses valores estavam corretos, eu nem tentei entrar com o processo para saber. E eu não fiz isso porque eu estava muito animada com outro projeto. Eu tinha decidido que eu ia trabalhar com a iFood, fazendo entregas. Nessa época eu já tinha minha CNH, tinha acabado de tirar a CNH, tinha uma moto também. Então, cara, nada poderia dar errado. Foi então que eu botei uma bag nas costas, meu capacete, peguei minha moto e saí para a rua para fazer entregas. E rodei 1 mês, 2 meses. E em um determinado dia, voltando para casa, eu me deparei numa blitz. E eu fui super tranquila, a moto estava em dia, a CNH estava em dia, não tinha problemas. Quando eu passei pelo policial, ele me mandou encostar e falou que o meu pneu estava careca. Galera, eu tinha acabado de comprar a moto estava nova praticamente. Mas eu não me atentei que eu estava rodando mais do que normalmente eu rodaria se não estivesse trabalhando com iFood. Então o desgaste dos pneus foi muito rápido. Com isso, a minha moto foi pro pátio e eu gastei mais de R$ 1.000 para tirar essa moto. Eu, que tinha tirado 2.700 de rescisão, tinha que pagar R$ 1.000 para tirar a moto. E aí, o projeto do iFood, que poderia dar certo em 2 ou 3 meses, precisava dar certo imediatamente, senão não teria dinheiro para pagar as contas de casa, né? E foi aí, depois de muito bater cabeça, várias coisas na moto começaram a quebrar, a grana não estava sendo suficiente, a pessoa com quem eu morava na época estava tendo que arcar com a maioria das contas. Foi aí que eu desisti, mais uma vez, desisti de mais um projeto. E comecei a trabalhar numa hamburgueria à noite, ganhava R$ 1.500. Bem baixa, né? Bem baixo para trabalhar das 6 da tarde até as 3:30 da manhã. Mas era isso, eu não tinha outra opção. Eu precisava trabalhar, não estava compensando trabalhar com a moto e eu precisava pagar as contas. Trabalhei lá por um tempo, mas sempre entregando currículo em outros lugares. Foi então que um outro pet shop me chamou para trabalhar. E eu, que tinha pedido demissão de um trabalho de 4 anos, saí de lá sem nada, larguei uma carreira que eu poderia construir naquele lugar, havia outras promoções a serem alcançadas. Larguei esse emprego e tinha que voltar para a pet shop para começar tudo do zero novamente. Comecei nessa nova empresa e nos primeiros 3 meses o gerente já me ofereceu uma promoção, perguntou se eu queria assumir o cargo de líder lá também. Falei, opa, aceito. E comecei a perceber que a gerente roubava. Na verdade, já tinham me falado que ela roubava, mas roubava da empresa, né? Mas eu não tinha acreditado. Foi então que depois que eu fui promovida e comecei a trabalhar com a parte financeira da loja, eu realmente percebi que ela estava roubando a empresa. E aí eu pensei que não compensava trabalhar naquele lugar, porque, enfim, ela poderia roubar e colocar nas minhas costas a qualquer momento. Eu era muito jovem na época, ainda sou muito jovem, e ela era muito esperta. Ela tinha umas manhas de roubar muito grande. E quando eu falava com o outro líder de lojas sobre a gente que tinha mais tempo de empresa, sobre a gente levar isso pro gerente geral, reclamar disso, trazer, ele falava, não, deixa isso quieto, não vamos falar disso. Não sei se por ter rabo preso ou por realmente não ter coragem de denunciar o que ela estava fazendo. Com isso, pouco tempo depois, eu voltei a entregar currículo e fui chamada para trabalhar numa empresa de segurança.
E foi absurdo, porque eu fui fazer a entrevista num dia, e no mesmo dia eles já me contrataram, já falaram para pedir demissão do outro emprego e começar a trabalhar com eles. Eu fiquei muito animada. Pedi demissão, fui fazer exame admissional, peguei uniforme e tudo, e foi maravilha. E a escala era uma escala 4x2. Tem noção? Era uma escala ótima. Trabalhava 4 dias, 12 horas por dia, e depois tinha 2 dias de folga. Cara, maravilhoso, eu tava nas nuvens, era o emprego que eu pedi a Deus. Comecei a trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de segurança, portaria, e depois de uma semana, sem sacanagem nenhuma, depois de uma semana, eles avisaram pra gente que trocariam a escala pra 5x1, que não seria mais 4x2, porque segundo eles, a síndica do condomínio, o pessoal do condomínio não queria essa escala 4x2. A gente até tentou bater o pé, eu falei pro recrutador, que ele também era gerente da empresa, coisa e tal, que eu não iria trabalhar nessa escala, porque eu fui contratada para trabalhar 4x2, e ele simplesmente virou para mim e falou: o que você vai fazer então, já que você pediu demissão do seu outro emprego? E eu achei de uma grande canalice ele ter falado isso. Foi então que eu voltei a entregar currículos. E foi então que a empresa que eu tô trabalhando agora me chamou. Entreguei currículo nela, na verdade foi uma indicação. Fui lá, fiz uma ficha, deixei o currículo, e eles me chamaram e me contrataram. Estou trabalhando nessa empresa há pouco mais de um ano. Mas para ser bem sincera com vocês, não é nem de longe o que eu quero para minha vida. Eu trabalho muitas horas por dia, não tenho tempo para nada, ganho mal. No fim das contas, sinto que eu vivo para trabalhar e para pagar contas. Tudo que eu recebo vai para as contas e todo o tempo que eu tenho é destinado ao trabalho. Inclusive, para estar gravando esse vídeo aqui para vocês, eu tô abdicando de estar dormindo, estar descansando, abrindo tudo que eu quero fazer, que não seja trabalhar, eu tenho que abrir mão de tempo de descanso. Pessoal, o vídeo foi esse, não é nenhum muro das lamentações. Eu tô gravando esse vídeo pra deixar de dica pra vocês também, aproveitem as oportunidades. Eu deveria ter permanecido na Cobasi, onde eu trabalhei, talvez hoje eu já teria conseguido 2 ou 3 promoções, né? Já teria passado para cargos melhores, supervisor, coisa e tal, já teria ganhando mais, tendo uma vida mais tranquila. Mas não, eu sempre desistia. Eu sempre desistia das coisas, deixava as coisas pela metade, por isso nada dá certo. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o like, comenta e tamo junto!